Existem alguns momentos em nossas vidas onde nós nos perdemos. Nós, às vezes, que tanto tentamos ajudar alguém, acabamos caindo num abismo profundo. E é o mesmo que acontece com Nozomi. Ela que tanto ajudou Nagara, agora está desiludida e totalmente perdida sem saber o que fazer. Ou seja, as coisas mudaram de lado. Sonny Boy, episódio número 7. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos de Sonny Boy, beleza? Link do episódio aqui embaixo e o Discord do canal, caso queira trocar uma ideia sobre esse anime. E bom, sem mais enrolação, bora comentar sobre esse episódio que eu achei muito louco. Fez várias alegorias ali com o que a gente pode falar da Bíblia, Torre de Babel e até outras coisas. Não vou falar pra vocês que eu entendi tudo, porque não dá pra se entender tudo nesse anime. Simplesmente a gente pega uma informação aqui e ali, vai montando nossas teorias, vai montando nossos pensamentos. Mas além disso, o anime com certeza ele te dá uma mensagem muito clara, embora a história pareça confusa. E bom galera, a primeira coisa que eu quero mencionar pra vocês é que o episódio começa com o julgamento do Nagara. E o que acontece? Primeiro temos que nos basear do seguinte: o espaço-tempo é flexível nesse mundo. Ou seja, mesmo que o Nagara entre depois, segundo todos eles, o Nagara na verdade ele é o causador de tudo isso, embora ele tenha nascido ou entrado nesse mundo bem depois dessa galera. E eles estão julgando o Nagara como o provável culpado, e Komori, o cara do guarda-chuva, é o escolhido para julgar o Nagara, para ver se ele realmente é o culpado daquilo, se ele teve intenção ou não. Enquanto todo mundo julga ele, porque é graças ao Nagara que todo mundo foi parar à deriva, todo mundo perdeu a sua vida. Enquanto isso, o Roshi e a galera pegam aquele cubo que eles vão navegar pelos mundos aí. E bom, é explicado nesse episódio que as pessoas podem navegar ali pelos mundos com os resquícios de poder que eles têm. Aparentemente aquela pedra faz uma grande diferença, aquela pedra vermelha, para eles poderem viajar para tudo quanto é canto. E eles não pretendem mais voltar para aquela ilha, ou seja, o Roshi e uma galera vão sozinhos, enquanto fica Mizuho, o Asakaze acaba ficando lá na ilha, a Nozomi, o Nagara, o cachorro doido e o Radiane. Todo mundo vai embora, vai seguir o seu caminho. O Roshi parece ter mudado e ele não escuta mais a voz de Deus ou daquele ser que falava com ele. Talvez porque o Roshi tenha se libertado. Quando eles viajam no último episódio e o Roshi ele vê a possibilidade de tipo fazer alguma mudança, ter alguma mudança, tanto que ele tem uma conversa assim que dá a entender junto com a Nozomi que ele deveria ter escutado ela, a gente percebe que ele está muito mais decidido nos seus pensamentos. Então eu acredito que a voz não fala mais com ele, porque ele tomou a própria decisão. A gente vê aí alguns personagens no meio do anime que eles estão tomando as próprias decisões, eles estão seguindo o próprio caminho. Bom, enquanto isso, o Radiane está fazendo um experimento ali com formigas e ele tá vendo para onde que as formigas vão, num bagulho lá de vidro que eu já esqueci o nome, e ele tá vendo as formigas e ele fala que as formigas andam sempre para os mesmos lugares. Mas elas vão pra onde elas quiserem e elas fazem o que elas quiserem. Só que dentro daquele cubinho lá, o que acontece? Quando as formigas parecem ficar muito juntas e muito tempo fazendo a mesma coisa, elas começam a se comer. Quando o Nagara ouve isso, ele sente um senso de liberdade, tipo, vou libertar essas formigas porque elas precisam de espaço, elas não podem ficar presas num local. E ali pra mim é como se fosse o próprio Nagara falando: eu não quero ficar preso dentro desse cubículo aqui, eu quero sair, eu quero me libertar, eu quero ser livre. Então se eu quero ser livre, eu tenho que libertar essas formigas. Ele vai lá, pega as formigas do Radiane que tava só observando e leva elas embora. Eu pelo menos entendi dessa forma. E esse conceito da formiga vai cair bem nesse episódio, porque o Nagara, enquanto ele vai levar lá a formiga, ele vai e para dentro de um negócio de fazer exercício, que comumente tem em parques aqui, perto de casa, tudo, deve ter bastante lá no Japão. E o pessoal costuma dar uma volta neles, tal, né, fazendo voltinhas lá no negócio da barra de ferro. E é quando ele lembra da sua infância que a sua mãe tava falando sobre um garoto chamado Komori, né, que era chamado de O Morcego, e ele ficava treinando e dando voltas e voltas e voltas dentro do negócio. Só que o Nagara não via sentido naquilo. E simplesmente o Nagara vai tentar dar uma volta, quando ele vai tentar dar uma volta, pum, ele cai em um outro mundo. E esse mundo, aparentemente, ele está conectado com aquele júri que a gente viu logo no começo. Só que talvez aquele júri não seja só daquelas pessoas daquele mundo onde ele estava, onde o Sushashiga, sei lá, o cara com um meião na cabeça lá, junto com o Komori, que é o morcegão do guarda-chuva.
Parece que ali é, na verdade, uma reunião entre vários mundos ali que eles têm, inclusive o da própria Aki. O que pode nos levar a pensar que esse povo, como eles são novos, eles são novatos, náufragos, novatos, eles não entendem bem aquele mundo, mas tem outras pessoas que já estavam pesquisando há muito tempo. E bom, ele vai parar naquele mundo, ele é praticamente um escravo, e me lembrou uma alegoria bíblica, porque qualquer coisa que um escravo judeu fizesse de errado lá no Egito, o cara do Egito forçava as pessoas, batia nas pessoas e tudo mais, pelo menos é essa história que tem na Bíblia. Batia nas pessoas e cobrava mais ainda do serviço, ou seja, e culpava todo mundo. Então todo mundo ia pagar por um erro de uma pessoa só. Então isso tem lá na história de Moisés e também tem uma história da Torre de Babel, onde o povo queria chegar no paraíso, e esse é o objetivo daquelas pessoas. Embora elas nem acreditem que elas vão chegar no paraíso e que um dia eles vão conseguir sair daquele lugar. É ali que ele conhece o Futatsuboshi, que basicamente vai ser o amigo dele naquele mundo, onde o Nagara não pode utilizar os poderes dele, muito por conta do cara do meião na cabeça. O Nagara percebe essa estranheza porque eles pegam as pedras e começam a levar elas só para baixo, sendo que se eles estão construindo uma torre, eles têm que construir para cima. E isso não passa, na verdade, do poder de cabeça para baixo, que é do Komori. Para manter as pessoas em segurança, ele fez os poderes para viverem naqueles mundos. E não só isso, mas como também tem o anfitrião e os beatniks. Os beatniks são um time dos sonhos, vamos dizer assim que eles são os deuses do Olimpo, enquanto os anfitriões são os vice-deuses do Olimpo. Ou os semideuses do Olimpo, talvez? E esses anfitriões cuidam de cada mundo, enquanto os beatniks governam sobre todos estes mundos e procuram a razão pela qual eles vieram parar na deriva. Então você tá vendo que todos os estudantes, desde os primeiros que vieram esse monte de coisa, alguns se transformaram em bichos estranhos, outros usam coisas na cabeça, outros usam guarda-chuvas e tal, enquanto os outros que parecem ter vivido mais tempo, ou pelo menos eram mais inteligentes para conduzir a massa de pessoas, assumiram o poder daquele mundo, pesquisando por que eles foram parar na deriva e tentando encontrar soluções, ou então querendo viver na boa. Isso aí a gente já não sabe. Até porque a relação do trabalho de formiga que o Radiani estava observando e a formiga, né, que até o próprio Futatsuboshi chega a mencionar que ele é apenas uma formiga operária, a gente vê que eles seguem regras sem pensar muito por que eles levam as pedras lá para baixo, por que eles não levam elas, na verdade, para cima. Ele tá lá há 200 anos, tem pessoa que tá lá há mais de 1000 anos, e eles continuam fazendo a mesma coisa e eles não se questionam de nada. Só que o Nagara é diferente. O Nagara, embora seja muito desanimado ao redor de todo o anime, a gente percebe que ele se questiona. Por quê? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tenho que fazer isso? E outra, por que eu tô me levando para baixo? Não faz nenhum sentido. Nisso ele começa a entender um pouquinho sobre aquele mundo, e enquanto eles estão ali numa conversa, o Futatsuboshi acaba morrendo. Um bicho lá acaba comendo ele, numa cena bizarra, mas mesmo que ele coma ele e tenha matado o moleque, eu acho que o moleque voltou à vida porque simplesmente as pessoas não morrem naquele mundo. A gente já viu que outras pessoas ali passaram perto da morte, mas não chegaram a morrer. Os machucados, tudo se refaz, entendeu? Então eu acredito que o Futatsuboshi voltou, só que como ele foi comido, ele foi morto, meio que ele volta como se fosse o início dele. Tanto que o cabelinho dele parece até estar menor ali depois que a gente vê no restante do episódio. E bom, o Nagara entendendo que aquele mundo tá de cabeça para baixo, ele simplesmente consegue fazer a virada daquele mundo, conversa com o Komori, a Mizuho acaba encontrando o Nagara e o Nagara volta para o mundo deles, eles estão livres. E o Komori, que é o condenado, o cara que é dos beatnik, e aliás, o condenado significa tipo um nome pra ele, tá ligado? Uma alcunha, sabe? Pelo menos foi assim que eu entendi. E o Nagara, embora ele tenha visto o trabalho de formiguinha ali, que tava tendo do Futatsuboshi e tal, ele percebe que ele tem que continuar seguindo em frente. Ele percebe que ele tem que continuar tentando e tentando e tentando, tanto que ele quer permanecer na ilha, enquanto a Sakase tenta convencer eles para ir com ele. Eu acho que eles estão querendo levar ele lá pro mundo da Aki, que ela tava andando de ônibus ali, levando a galera pra sei lá onde, enquanto o Radiani acaba indo embora para poder pesquisar sozinho sobre as coisas, para poder descobrir mais sobre o universo e descobrir a real natureza e depois talvez voltar e ajudar todos os seus amigos. E então o Nagara vai ficar junto com um cachorro doido, a Nozomi, o Asakaze e a Nozomi e a Mizuho. Eu falei? Acho que falei.
Só que aí, enquanto a Asakaze tá tentando levar a Nozomi pro seu lado, já que o poder dela meio que se foi, parece que a luz dela não aparece mais pra ela, ela simplesmente fala que não sabe o que fazer. Pela primeira vez a gente vê a Nozomi não tomando iniciativa de nada, totalmente perdida e sem saber o que fazer. É ali que vai terminar o episódio. Eu sei que eu devo ter cortado uma parte ou outra, mas a parte mais importante do episódio pra mim foi a parte que menos apareceu, que foi a parte da Nozomi. Porque me identifiquei muito com quantas vezes a gente, às vezes, tenta ajudar alguém, e às vezes a gente consegue ajudar a pessoa em uma circunstância ou outra, mas por um certo momento da nossa vida, ou em alguns momentos, não é nem culpa da outra pessoa não querer vir ajudar a gente, não tô falando isso, mas nós nos sentimos perdidos. Parece que como a gente alcançou a luz ou a gente viu alguma coisa que nos chateou muito, a gente parece que começa a se sentir sozinho. Hoje quem mais precisa de ajuda é a própria Nozomi. E isso, pra mim, correlacionou bem com a gente mesmo, né? Quando a gente passa por uma situação dessa que a gente, sei lá, vamos falar que você ajuda um monte de gente, né? Sei lá, você faz trabalho voluntário. Só que quando você tá precisando de ajuda, você se sente sozinho. E não é nem que ninguém tá vindo te ajudar, mas às vezes ninguém percebeu, porque como você ajuda todo mundo, ou você sempre parece muito feliz, a Nozomi ela parece enganar todo mundo com talvez a falsa felicidade dela, ela está totalmente perdida, ela ficou totalmente abalada por saber que morreu. E eu acho que ela ficou triste porque, primeiro, a luz sumiu, ou seja, o poder que ela alcançava, aquela luz que ela tentava pegar, sumiu. Segunda coisa, ela descobriu que ela estava morta, ou seja, a luz, na verdade, seria ela ter descoberto o seu provável futuro, onde ela acabaria se suicidando. Sabendo disso, é como se ela tivesse visto o destino. Enquanto ela tentava lutar contra o destino, e depois ela viu que no destino dela, na verdade, ela morria, ela falou, não tem sentido eu tentar fazer alguma coisa. Isso é o que eu tô imaginando, tá? Não tem sentido eu tentar mudar, porque tudo vai acabar na mesma coisa. Realmente o que o Roshi disse é verdade. O meu destino está traçado. Então, gente, a parte que mais me tocou foi dessa da Nozomi, sabe? Eu me identifiquei bastante, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tento ajudar, eu não vou falar que eu consigo, tá? Mas eu tento no que dá e também o que tá no certo limite, assim. Eu também não tento ultrapassar o limite de tipo, vou ajudar todo mundo aqui, porque se eu der uma mão pra todo mundo, eu fico sem mão pra mim mesmo, né? Mas eu me identifiquei muito porque às vezes nós nos sentimos sozinhos quando a gente vê que algo que a gente estava buscando não dá certo, ou então aquela luz simplesmente se apaga e aquele nosso fogo, aquela nossa motivação se vai e a gente se sente totalmente perdido sem saber o que fazer. Além dessa parte do anime, eu pude perceber uma coisa, gente, eles construíram definitivamente uma sociedade com regras que eles estabeleceram além do este mundo, porque o mundo eles têm as certas regras. A gente vê que o Nagara lá naquele mundo recebe até um salário, eles dormem todo mundo junto num hotel de 3 estrelas que o Futatsuboshi chega a mencionar, e eles fingem uma falsa felicidade buscando algo com uma fé em alguma coisa, porque simplesmente eles não têm mais nada. Então é muito melhor ter uma fé pra eles continuarem seguindo, do que pensar, putz, viemos parar nesse mundo e vamos ficar aqui de canto, sendo que a gente não morre. Ou seja, eles estão lá há mais de 200 anos, eles não envelhecem, não acontece nada e eles simplesmente não morrem. Ou seja, é como passar uma eternidade sem um objetivo. E normalmente nós temos nossos objetivos desde quando a gente nasce. A gente quer fazer tal coisa, a partir de quando a gente começa a entender um monte de coisa, e ali eles não têm objetivo nenhum. Não tem fim, a vida não tem fim e eles são obrigados a seguir umas tais regras ali que colocaram sobre eles. Então as pessoas que vieram antes, ou as pessoas mais inteligentes, surgindo antes ou depois, fazem parte, ao que parece, desses beatniks que controlam aquele mundo. Talvez a Aki faça parte dos beatniks, porque os beatniks, graças aos poderes, os resquícios dos poderes, eles vão viajando de mundo em mundo tentando descobrir as coisas. Mas será que eles estão tentando descobrir alguma coisa? Ou será que eles estão tentando apenas controlar, visto que eles não têm nenhum tipo de saída para fugir daquele mundo? É mais uma vez que a gente vê a nossa sociedade sendo refletida no anime. Então, essas coisas, elas vão pegando de pouquinho em pouquinho. Então, quando você vai assistindo anime, você vai automaticamente entendendo isso, embora você não entenda a realidade do anime ainda. Fica aqueles mistérios, como que eles foram para lá, esse monte de coisa. Só que percebam que a mensagem principal do anime, ela continua sendo passada, e você, mesmo que você se sinta confuso, você acaba entendendo o que ele quer passar pra você. Tipo, o anime ele pode ser confuso, como o Under Egg Priority, ou talvez outros animes assim que você tem uma confusão mental, que você não entende o que está acontecendo. Só que se você consegue entender a mensagem principal do contexto do que ele está querendo te passar, essa é a coisa que eu considero mais importante.
E eu gosto quando eles usam bastante alegorias e bastante coisas assim diferentonas. Tô curtindo demais o anime. Gostaria muito de saber o que vocês pensaram, o que vocês estão achando dos beatniks, os anfitriões, do Komori, do Sushubriga lá, sei lá qual é o nome dele, o cara da meia calça na cabeça. Lancem aí suas teorias, me falem o que vocês acharam. Se ficou alguma coisa aqui que vocês não entenderam, me perdoem, tá? Eu vou tentar ler os comentários e tentar melhorar, mas eu gosto mais de pegar a mensagem que o anime tá passando sobre essa de não só seguir em frente, mas sobre entender os sentidos e se questionar sobre as coisas que estão acontecendo, ao invés de só seguir o caminho, ir pro mesmo lugar e, tipo, acreditar em algo e sem objetivo nenhum. Embora de uma certa forma é importante, assim como o Futatsuboshi acabou ensinando Nagara, de uma certa forma nós também precisamos nos questionar. E é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez por ter comparecido até aqui, me ter escutado aqui eternamente, beleza? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. Mano, Joe tá vazando. Até uma próxima. Um beijo no coração e fui!